Basta você aceitar, estender a mão ao bom samaritano. É possível triunfar na estrada de Jericó. É possível encontrar libertação em meio à maldição, em meio à estrada do pecado. É possível dar meia volta e subir de novo a Jerusalém Celestial. Quer se converter do mau caminho, quer se converter da maldição e ir para o júbilo. Vida em meio ao opróbrio. É possível Deus dar vida. É fazível encontrar bálsamo, cura em meio à dor e à agonia. Hoje o seu desespero chega ao fim, porque Jesus entra na sua alma. O vinho e o azeite que o samaritano usa para sarar as feridas daquele homem caído, o vinho é o símbolo do sangue jorrado na cruz do Calvário, que perdoa os pecados, que nos torna santo diante de Deus. O apóstolo Paulo instrui os pastores, os bispos, a serem bons samaritanos com a igreja de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que salva o homem da morte, que salva o homem do pecado. É o símbolo do vinho que foi jogado sobre as feridas do homem caído. É o símbolo da sangue que nos purifica de todo o pecado. E o azeite ali simboliza o Espírito de Deus, que coloca o homem de pé na presença de Deus, em intimidade novamente com Deus. É o Espírito Santo que ora por nós, que dá vida ao homem caído. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8 e versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O azeite significa o Espírito que dá vida ao homem, que coloca o homem de pé novamente na presença do Pai Eterno, que faz nos orar e a nossa oração chegar na face de Deus e Deus responder às nossas orações. Nós temos os primeiros socorros feitos por Deus: o sangue que purifica, o sangue que salvou-nos, e o azeite, o Espírito que dá vida, o Espírito que faz nos nascer de novo, o Espírito Santo que nos dá o batismo e um tanto de dons. Na realidade, eu vejo nessa parábola que aqueles que tinham autoridade para ajudar o próximo não estavam ajudando. O doutor da lei pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Porque Jesus sabia que o doutor da lei, ele jamais estenderia a mão para o samaritano. Jesus coloca o samaritano como o herói da parábola, aquele que estendeu a mão. E os homens que eram comissionados, separados por Deus para estender as mãos aos necessitados, aqui representado por duas figuras: o sacerdote e o levita. Sacerdote e os levitas representando aqui a lei. Eles eram homens que deveriam ouvir o povo, a lamúria do povo, ajudar o povo, abençoar o povo, estender a mão sobre o povo. O sacerdote e os levitas representam a lei e os profetas, representam o Antigo Testamento. E repare que tanto o sacerdote como o levita na parábola estavam na mesma situação que o homem ferido. Eles não estavam caídos no chão, mas estavam descendo pelo mesmo caminho. Eles também decaíam, estavam desviados, estavam mortos, estavam sem vida, estavam orgulhosos, mas eles achavam que o miserável não era eles, era um homem que estava caído no chão. E aos olhos de Deus, tanto o sacerdote, tanto o levita, estava descendo pelo mesmo caminho do homem caído, estava na mesma situação do homem no chão. Romanos capítulo 3 e versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nessa parábola eu vejo que há indivíduo que só tem título de crente, que só tem rótulo de crente, que só tem aparência de crente, mas não ajuda ninguém. São arrogantes, ensinam o amor, mas não ama. Andam com a Bíblia, mas pregam, cantam na igreja, mas tem inveja do sucesso dos irmãos. Tem inveja porque o irmão está prosperando. Ao invés de abençoar o carro do irmão novo, fica crescendo os olhos em cima do que o irmão tem. Querem ver o próximo no chão. São injustos. É isso que Jesus dizia. Ele tomou o samaritano como exemplo para mostrar que o nome da religião judaica ou samaritana não salva. Ele estava dizendo ao doutor da lei com essa parábola: sabe quem é seu próximo? É aquele que está no chão caído, independentemente que ele seja católico, que ele seja espírita, que ele seja samaritano, que ele seja judeu, que ele seja budista. Se ele está precisando de ajuda, estenda a mão para ele, ajude ele. Eu sei que não é fácil, irmão,
irmãos, abrir mão dos preconceitos, do eu. Mas se você não estender a mão para ele agora, não se engane, amanhã será você que estará no chão, e muitos passarão por você e não estenderão a mão para você. Amar o próximo como a ti mesmo é isso. Quando o outro é um inútil, sem valor, mas se ele precisar da minha ajuda, ele é meu próximo. Ajudar ele como se fosse uma ajuda para mim mesmo. Isso está na lei do trânsito no Brasil. Se você passar perto de um acidente, não ajudar, não prestar socorro, se você for encontrado, você pode pagar uma multa. Ajudar quem necessita da nossa ajuda. Hoje nós vemos muitos ajudando, mas poucos ajudam sem querer recompensa. Alguns são seus amigos com interesse no que você tem ou no que você pode oferecer. É como um empregado que só trabalha na frente do patrão. É como um membro ou obreiro que é fiel somente na frente do pastor para conquistar cargo, para conquistar posição de liderança na igreja. E em casa, na rua, longe do olhar do pastor, ele é um infiel. Mas Deus está vendo, irmão. Jesus disse em Mateus 10:28: e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Mas a nossa bem-aventurança foi que no caminho vinha o bom samaritano. Samaritano tinha duas raízes naquela época, o povo de Samaria. Eram israelita e eram assírios, eram mestiços. Representava Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. O samaritano leva o homem até a hospedagem. Hospedagem que é a igreja local, a congregação, lugar de cura da alma. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. As duas moedas deixadas ao hospedeiro pelo bom samaritano para cuidar do homem ferido, machucado, é o Antigo e o Novo Testamento, é a Bíblia Sagrada, inspirada, a palavra que cura. Os hospedeiros são os obreiros da casa de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra que nos exorta, irmão, que nos corrige, que nos cura, que nos limpa. Salmo de número 18 e versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. A palavra é o escudo que nos protege, que nos livra da cilada do maligno. O samaritano disse que tudo o que fosse feito além do que era necessário, poderia se esforçar em fazer, porque ele, na sua volta da viagem que faria, pagaria o homem pelos cuidados. Jesus aqui nos diz que tudo o que realizarmos em seu nome, era isso que ele estava querendo dizer, com esforço, com prazer, com obediência, em prol das almas perdidas, do próximo, caído e machucado, nós faríamos a ele isso. E ele iria nos recompensar na sua volta. Ele vai nos recompensar na sua volta. É mais ou menos quando ele diz em Mateus, capítulo 25, estive preso e foste me visitar, estive com sede, deste-me de beber, estive com fome, deste-me de comer, e quando fazei isso a um dos pequeninos, fazei isto a mim. Era isso que ele estava dizendo, porque quando nós tratamos dos homens que estão caídos, ele vai nos recompensar, como Paulo fez várias vezes, saindo, pregando, instruindo. Paulo poderia ficar na igreja, mas ele quis evangelizar o mundo da época, contar seu testemunho pelo mundo, pregar o nome de Jesus, e Jesus disse que na sua volta, ou seja, quando ele retornar a buscar a sua igreja, ele recompensaria os obreiros, o que ajudou o homem ferido. Ele vai recompensar. Aqui eu vejo os missionários que largam casa, amigos, e vão para o Paraguai, vão para o Peru, pregarem o evangelho. São os bons samaritanos desse século. Repare que não foi o homem caído, ferido, que seria recompensado, mas o hospedeiro que hospedou ele, que cuidou dele, que tratou dele. O nosso objetivo como igreja deve ser pregar, deve ser ajudar, seja quem for, quem nos recompensará será Deus. Ele é o dono da seara. Não queira recompensa de homens, mesmo que eles depois te decepcione, não reconheça o teu tratamento, como muitos dizem, não vou ajudar não, aquele miserável, ele não reconhece. Talvez o sacerdote, o levita pensasse o mesmo, ele está aí porque ele merece no chão. Não diga isso, o Pai que está vendo em oculto lhe recompensará. Jesus diz em Mateus capítulo 6 e
versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, amai ao próximo como a ti mesmo. Deus nos convoca para ser um bom samaritano. Jesus diz no final da parábola ao doutor da lei: quer saber quem é seu próximo? Não é, doutorzinho? Talvez o doutor pensasse que seria os que amava ele. O próximo que ele deveria ajudar é aquele que estava no templo, os da mesma religião dele, do judaísmo. Lucas 10:36, Jesus diz: qual, pois, deste três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, Jesus. Ou seja, o bom samaritano. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Isso era afronta para um homem doutor da lei, enrijecido pelo seu preconceito, mas é a verdade e deve ser praticada. Mateus capítulo 5 e versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Mateus capítulo 5 e versículo 45: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5 e versículo 46: pois se amardes os que vos amam, que galardão vos tereis? Mas vós, os publicanos, também faz o mesmo. Eles também amam o que vos amam. Amai os vossos inimigos. O galardão, a recompensa está, irmãos, em amar os inimigos. Diz a Bíblia, é isso que nós devemos cumprir. É difícil, mas é a realidade. Que nós sejamos os bons samaritanos desse século, que nós sejamos os homens que praticam o bem e que andam em novidade de vida. É isso que Deus quer de nós. Ficam todos com Deus. Que a bênção, que a paz e a graça do Espírito do Todo-Poderoso seja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus.